Olá, crianças, tudo bem? Estamos iniciando a nossa aula de língua portuguesa de hoje, 16 de agosto de 2021. E hoje, dia 16 de agosto, é o dia do aniversário da nossa cidade, Teresina. Nós vamos começar a aula de hoje falando um pouquinho sobre a habilidade que iremos desenvolver nessa aula. Iremos ler e compreender de forma autônoma textos literários de diferentes gêneros e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, temas e autores. Vamos começar também iniciando o nosso projeto de influência desta semana. E hoje, no primeiro dia, a nossa leitura é silenciosa. E o texto dessa semana é Os Viajantes e o Urso. Esse é o texto do projeto de influência dessa semana. Então, convido você para acompanhar a leitura desse texto juntinho comigo. Vamos lá? Dois homens viajavam juntos quando, de repente, surgiu um urso de dentro da floresta e parou diante deles, urrando. Um dos homens tratou de subir na árvore mais próxima e agarrar-se aos ramos. O outro, vendo que não tinha tempo para esconder-se, deitou-se no chão, esticado, fingindo de morto, porque ouvira dizer que os ursos não tocam em homens mortos. O urso aproximou-se, cheirou o homem deitado e voltou de novo para a floresta. Quando a fera desapareceu, o homem da árvore desceu apressadamente e disse ao companheiro: Vi o urso a dizer alguma coisa no teu ouvido. Que foi que ele disse? Disse que eu nunca viajasse com um medroso. Na hora do perigo é que se conhece os amigos. Esse texto é uma versão de Guilherme Figueiredo e é de domínio público de contos tradicionais, fábulas, lendas e mitos, encontrado no site www.dominiopublico.gov.br. Agora você vai continuar assistindo a nossa aula e logo depois você vai fazer a leitura desse texto sozinho, de forma silenciosa, tá certo? Então eu convido você para fazer mais uma leitura comigo. Nós vamos conhecer mais uma história. E a história que nós vamos conhecer hoje vai tratar sobre esses três animaizinhos. Quais são esses animais que vocês estão visualizando nessa imagem? Nós estamos vendo um gato, um galo e olha atrás dessa panela o que nós estamos vendo? Um ratinho. Então, o título da nossa história é O Ratinho, o Gato e o Galo. Vamos acompanhar essa história e em seguida a gente vai fazer uns questionamentos a respeito dela. O ratinho, o galo e o gato. Certa manhã, um ratinho saiu do buraco pela primeira vez. Queria conhecer o mundo e travar relações com tanta coisa bonita que falavam seus amigos. Admirou a luz do sol, o verdor das árvores, a correnteza dos ribeirões, a habitação dos homens e acabou penetrando no quintal de uma casa da roça. Sim, senhor, é interessante isto. Examinou tudo minuciosamente. Farejou a tulha de milho e a estrebaria. Em seguida, notou no terreiro um certo animal de belo pelo que dormia sossegado ao sol. Nisto, aparece um galo que bate as asas e canta. O ratinho, por um triz, não morreu de susto. Arrepiou-se todo e disparou como um raio para a toca. Lá contou à mãe as aventuras do passeio. Observei muita coisa interessante, disse ele, mas nada me impressionou tanto como dois animais que vi no terreiro. Um de pelo macio e ar bondoso,
seduziu-me logo. Devia ser um desses bons amigos da nossa gente. E lamentei que estivesse a dormir, impedindo-me de cumprimentá-lo. O outro, ai, que ainda me bate o coração. O outro era um bicho feroz, de penas amarelas, bico pontudo, crista vermelha e aspecto ameaçador. Bateu as asas barulhentamente, abriu o bico e soltou um grito apavorante, tamanho que quase caí de costas. Fugi com quantas pernas tinha, percebendo que devia ser o famoso gato que tamanha destruição faz no nosso povo. A mamãe rata assustou-se e disse: como te enganas, meu filho? O bicho de pelo macio e ar bondoso é que é o terrível gato. O outro, barulhento e espaventado, de olhar feroz e crista rubra, filhinho, é o galo, uma ave que nunca nos fez mal. As aparências enganam. Esse texto é do autor Monteiro Lobato. Agora vamos conversar um pouquinho sobre esse texto. Coloquei aqui a imagem do personagem principal dessa história, que é o ratinho. O ratinho nunca tinha saído da sua toca, do seu buraco, e um dia ele resolveu sair e visitar o que acontecia nas redondezas. Conheceu um terreiro de uma fazenda e viu dois animais que lhe chamaram muita atenção. E ele julgou esses animais pela aparência. Viu um que achou muito bonito e outro que achou muito apavorante. Vamos verificar aqui algumas perguntas e a gente vai conversando e questionando sobre esses acontecimentos, tá bom? O que vocês observaram sobre esse texto? Observaram que nesse texto os personagens são o quê? Animais. Observaram que o ratinho, ele avaliou o gato pela aparência, porque o gato era bonito, e ele achou que o galo era um animal feio, que tinha um grito assustador, que tinha uma crista vermelha empendurada e que aquilo deixou ele bastante assustado. Quem foi que ensinou ao ratinho que ele tinha se precipitado ao julgar os animais pela aparência? A mãe dele, a senhora, a dona Rata, ela disse para ele que as aparências o enganaram, que o galo jamais tinha feito mal algum a eles. Já o gato era perigoso para eles. Os personagens dessa história, quem são? O gato, o galo, o ratinho e a mãe dele. O que esses personagens eles apresentam em comum? O que eles têm em comum? Todos eles são animais. Os personagens dessa história são animais. Você já ouviu outros textos que apresentam características semelhantes, ou seja, que passam um ensinamento e que os personagens são animais? Vocês já ouviram? Que tipo de textos são esses? São textos que nós conhecemos como gênero textual fábula, e é sobre esse gênero textual que nós vamos falar hoje. Vamos conhecer um pouquinho sobre as fábulas? Olha só, o que é uma fábula? Uma fábula é uma história curta que costuma apresentar animais como personagens. Professores, sempre os personagens de uma fábula serão animais? Não, nem sempre. Também podemos ter fábula em que os personagens podem ser objetos ou também sentimentos, tá bom? As fábulas, elas também proporcionam e propõem valores e reflexões sobre esses valores humanos. Essas reflexões, elas são apresentadas por meio de uma moral e elas vêm
no final da história, lá no finalzinho do texto, vem apresentando uma moral, identificando qual o ensinamento que aquela história, que aquela fábula está repassando para o leitor. As fábulas também nos ensinam como nós devemos agir de acordo com o bom senso e também a como devemos nos sair diante de situações difíceis. Olha só uma informação que é bastante importante. Nas fábulas, os animais, eles apresentam comportamentos humanos. Eu coloquei aqui, ó, animais, mas como em algumas fábulas os personagens podem ser objetos ou sentimentos, se a fábula ela vier com objetos ou sentimentos como personagens, esses objetos ou sentimentos, eles vão ter também comportamentos humanos. Então, nas fábulas, os animais, os objetos ou os sentimentos que forem os personagens, eles vão apresentar comportamentos humanos. Vou colocar aqui para vocês algumas características que a gente poderia observar em alguns animais que poderíamos comparar com comportamentos humanos. Olha só, nós temos aí esse personagem. Observe que está com um violão. Que personagem é esse que gosta de cantar e de tocar de uma fábula conhecida? É a cigarra. A cigarra é daquela fábula, a cigarra e a formiga. Ela gostava de cantar, ela passou todo o verão cantando. O que a gente pode dizer que essa cigarra é, comparando ela com o comportamento humano, com o nosso comportamento do dia a dia, de uma pessoa no dia a dia? Podemos dizer que a cigarra, ela pode se comparar com uma pessoa que gosta de brincar, de se divertir, que não gosta muito de trabalhar. Podemos dizer isso. Podemos dizer também que a cigarra é um pouco folgada. Podemos comparar isso com o comportamento de algumas pessoas. Sempre há alguém que pode ter um comportamento semelhante. Agora nós temos aí outro personagem dessa mesma fábula, que é a formiga. O que a formiga passou todo o verão fazendo? Trabalhando, comparando com características humanas. A formiga é trabalhadora, esforçada, ela pensa no futuro, ela se programa, é organizada, está sempre se preparando para o que está por vir. Nós temos aí a tartaruga. A tartaruga é de qual fábula que vocês conhecem que tem a tartaruga? A tartaruga e a lebre. Lá na fábula da tartaruga e a lebre, a tartaruga ela é esforçada, ela caminha bem devagarzinho, mas ela não desiste, continua a sua corrida e acaba ganhando. Então ela é persistente, é uma característica humana. Persistente, continua seguindo em frente, não desiste do seu objetivo. Temos aí a tartaruga e temos também dessa mesma fábula a lebre. A lebre é aquela que está sempre à frente, que acha que é superior, que acha que é mais forte e às vezes deixa um pouquinho ali, ó, para um pouquinho porque está à frente de todo mundo e as outras pessoas acabam passando dela, porque ela relaxa demais e deixa que as outras pessoas ultrapassem. Vamos analisar o leão de maneira geral, vamos deixar ele como se ele estivesse em cada uma dessas fábulas. Em todas as fábulas, o leão é aquele ser que ele é forte, ele é o líder, ele comanda, ele tem força para muita coisa, ele consegue organizar, ele consegue ordenar, ele consegue seguir em frente e ele também não usa da sua força de forma autoritária, não utiliza da sua força de forma autoritária, ele utiliza da sua força, mas de forma consciente, de forma organizada, sem autoritarismo.
Então, ele é um líder com consciência, tá bom? Vamos agora interagir um pouquinho com o texto, vamos responder algumas questões relacionadas ao texto que nós estudamos. Nós observamos que o texto que nós estudamos agora foi o texto O Ratinho, o Galo e o Gato, é uma fábula, e que nesse texto nós temos um ensinamento. Qual é o ensinamento? Que as aparências enganam. Nesse texto, o ratinho saiu pela primeira vez da sua toca, do seu buraco, e conheceu tudo o que estava ao seu redor, explorou tudo e se surpreendeu, principalmente com dois animais que ele nunca tinha visto, tá bom? Então, temos aqui nesse quadrinho um trecho do texto. Vamos fazer a releitura desse trecho e em seguida vamos ver o que é pedido na questão. Um de pelo macio e ar bondoso seduziu-me logo. Devia ser um desses bons amigos da nossa gente. E lamentei que estivesse a dormir, impedindo-me de cumprimentá-lo. O outro, ai, que ainda me bate o coração. O outro era um bicho feroz, de penas amarelas, bico pontudo, crista vermelha e aspecto ameaçador. De acordo com o ratinho, que características aparentavam o gato e o galo? Então, e como era que o ratinho descrevia o galo? O galo era um animal feliz, um galo era um animal bonito, era um animal feio. O galo era um animal manso ou um animal feroz. Como era o aspecto físico do galo? Como era o formato do galo? Nós vamos encontrar aqui nesse segundo parágrafo, olha. Ele era um bicho feroz, de penas amarelas, bico pontudo, crista vermelha e aspecto ameaçador. Tudo isso. O galo para o ratinho era tudo isso. Um bicho feroz de penas amarelas, bico pontudo, crista vermelha e aspecto ameaçador. Vamos colocar aqui. Então, o gato era bondoso, tinha um aspecto bondoso, e o galo tinha um aspecto de ameaça para o ratinho. Ele estava certo? Não, não estava. E por que ele pensou dessa maneira? Porque ele julgou os dois animais apenas pela aparência que eles tinham. Continuando, leia o trecho retirado do texto. Bateu as asas barulhentamente, abriu o bico e soltou um grito apavorante. A palavra em destaque é o mesmo que. Qual é a palavra em destaque? Apavorante. Apavorante significa elegante, assustador, encantador ou desajeitado. Apavorante é o mesmo que assustador. Muito bem. Então, ele bateu as asas barulhentamente, abriu o bico e soltou um grito assustador. Se eu substituísse apavorante por assustador, nessa frase ela teria o mesmo sentido, tá bom, crianças? Continuemos aqui na próxima questão. As aparências enganam. O que será que essa moral quis dizer? A moral da fábula lida nos ensina que nós devemos julgar as pessoas pela aparência que possuem. Letra B. Devemos ficar atentos às aparências das pessoas para não sermos enganados. Letra C. Não devemos julgar as pessoas pela aparência
ou letra D? As aparências indicam aquilo que realmente é. E aí, o que é que vocês acham? Vocês acham que se nós olharmos para as pessoas e julgarmos pela aparência que elas possuem, nós estaremos certos? Nós não correremos o risco de errar? Observem a atitude do ratinho. O ratinho observou o gato e achou ele bonito e bondoso. O ratinho observou o galo e achou ele feroz e apavorante. Qual foi Perdão, crianças. A atitude dele de julgar está certa ou errada? Errada. E ainda assim, ele julgando pela aparência deles, ele acertou em alguma coisa? O gato era bondoso para ele? Não, o gato não era bondoso, o gato era um perigo. Ele representava um perigo. Por quê? Porque o gato é quem devora o rato. E o galo não representa nenhum perigo para o ratinho. Então, nós não devemos julgar as pessoas pela aparência que elas possuem. A letra A a gente não pode considerar. Letra B, nós devemos ficar atentos às aparências das pessoas para não sermos enganados. Olha só, se nós olharmos para a aparência das pessoas, nós estaremos julgando elas pelas aparências. Então, também não podemos considerar essa alternativa. Na letra C, não devemos julgar as pessoas pela aparência. E aí, o que é que vocês acham dessa alternativa? E isso é a alternativa que aparenta ser a mais correta. Nós não devemos julgar as pessoas pela aparência. Nós julgamos as pessoas pelas atitudes. Se as atitudes são boas ou se são ruins. São as atitudes que definem o caráter da pessoa. E na letra D diz, as aparências indicam aquilo que realmente é. A afirmação da letra D está correta? Não, até porque a própria moral da história diz, as aparências enganam e se elas enganam, elas não podem indicar aquilo que realmente é. Então, a resposta correta é a letra C. Na quarta questão, nós temos, devia ser um desses bons amigos da nossa gente e lamentei que estivesse a dormir, impedindo-me de cumprimentá-lo. O trecho em destaque vai se referir a quem? Ao gato, ao ratinho, ao galo ou à mãe do ratinho? Quem é que devia ser um desses bons amigos da nossa gente? A quem que o ratinho se referiu quando falou isso? Ele estava dizendo que quem era um desses bons amigos da nossa gente? Era o galo, o gato, o próprio ratinho ou a mãe dele? Era o gato. Ele olhou o gato que estava dormindo e disse que ele devia ser um desses bons amigos da nossa gente. Então, o trecho em destaque refere-se ao gato. Onde está essa alternativa? Na letrinha A. Muito bem. Então, crianças, essa foi a nossa aula de hoje, a nossa primeira aula de língua portuguesa de hoje. Eu espero que você tenha gostado da nossa história sobre fábula. Qual foi a fábula? O ratinho, o galo e o gato. E daqui a pouco a gente tem a nossa segunda aula de língua portuguesa. Eu aguardo você. Até já já.